Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso de PCP, Planejamento e Controle da Produção. Nossa disciplina de hoje trata sobre gestão de equipes de trabalho. O nosso tema, só recordando, né, na aula passada a gente comentou sobre a inteligência coletiva, quando os colaboradores buscam resolver soluções, trazer soluções para problemas, de forma a pensar todo mundo em conjunto, né, para melhorar a capacidade de discernimento e a capacidade de resolução de problemas. Então, a ideia básica é trabalhar com inteligência coletiva para a solução de problemas e adiantar essa solução, trazendo aí o melhor resultado possível para a empresa. Na aula de hoje a gente vai tratar sobre mediação de conflito. Aquela situação em que ocorre dificuldade de entendimento, de conversa, discordância de pontos de vista. Então a ideia é a gente tratar esse tema aí para vocês observarem, né, o que será feito, o que será realizado. Então, só lembrando, né, pessoal, damos início à segunda fase do terceiro trimestre, última fase do último trimestre do terceiro ano. Né? Após essas 4 aulas que nós teremos aqui, virão as avaliações e vocês terão concluído o curso em PCP. Bom, para a gente pensar aí a respeito, o parafraseamento é uma técnica em que o mediador reformula ou reitera as palavras ou declarações de uma das partes de uma maneira neutra e objetiva. Qual o significado disso aí, gente? Estamos com as duas partes em discussão. Você se dirige a uma delas e fala: ah, você falou que está com essa dificuldade, certo? Parafrasear. Você repete o que ele disse, mas de uma forma neutra, objetiva, educada. Sem gritaria, sem nada, tá? Então, essa prática tem como objetivo não apenas validar as preocupações e sentimentos da parte que está ali, mas também garantir que as informações sejam compreendidas de forma correta. Essa é a ideia desse momento aí, por isso eu coloquei para a gente pensar junto a respeito desse item aí, parafraseamento. Bom, sobre os impactos, né, que a gente tem sobre a mediação de conflitos. Vejam só, a mediação de conflitos dentro de uma empresa é um processo colaborativo onde um mediador imparcial orienta as partes envolvidas a encontrarem uma solução mutuamente aceitável, né, por ambas as partes, preservando as relações profissionais e minimizando impactos negativos. Então, uma ideia de você conversar, tratar sobre as ideias, seu ponto de vista, de forma não agressiva, em que todos podem entender a situação e, de repente, ali na conversa, podemos chegar aí a um denominador comum, como se fala, né? Ou seja, aí uma ideia básica aí para todos e acabamos resolvendo a situação aí que era delicada naquele momento. Sobre os valores, em um ambiente de trabalho, é normal, até certo ponto, que se ocorram conflitos. Isso é normal, tá, gente? Faz parte do dia a dia. Afinal de contas, os colaboradores geralmente possuem valores e personalidades muito diversas, marcantes, para assim dizer. Por um lado, essa diferença pode ser enriquecedora. Por outro, a presença constante de atritos pode dificultar o dia a dia corporativo. Quando a discussão é para melhorar, trazer um engrandecimento a um projeto, a uma ideia, a um processo, a um procedimento, isso é bacana. Agora, quando a ideia é criticar apenas, né, o famoso crítico de obras prontas, vocês vão ouvir falar aí, tá? Só sabe criticar a obra, não colabora com nada. Esse aí, gente, não tem muito espaço aí dentro da indústria, tá? Essa é a realidade. Lidar com essas divergências é uma tarefa complexa, uma vez que envolve aspectos pessoais, o contexto organizacional e diversas outras variáveis. Exige muito da pessoa. Tem um aspecto pessoal, às vezes você conhece uma das partes, é muito conhecida a sua. O contexto da organização, como é que a empresa encara essas diversidades, como que deve ser tratado. E outras variáveis aí, né, com o decorrer do tempo, você acaba aprendendo em função da posição profissional de cada um dentro do contexto aí, diante dessa dificuldade. Agora, é fundamental que os gestores procurem o mais rápido possível
a resolução do conflito, pois atritos mal resolvidos podem trazer inúmeros problemas para quem? Para a empresa. Pode gerar brigas, confusão, depois vai acabar tendo demissão. Se houver atrito, né, briga, atrito pessoal, pode gerar boletim de ocorrência. A empresa vai participar perante a justiça, de ação de uma das partes. É algo bem desagradável, tá? Extremamente desagradável. Apresenta a negatividade como queda na qualidade do trabalho, ineficiência no atendimento ao cliente, clima organizacional totalmente negativo. Rivalidades e disputas são apenas alguns exemplos aí que estamos citando, tá? Então, essa queda na qualidade do trabalho, né? O ambiente fica totalmente impróprio, né? É um ambiente que a pessoa não se sente bem. Aí vem aquele caso, né? A pessoa atende lá o cliente de mau humor, brigado. O que vai resultar disso? Nada que se aproveite, né? Clima organizacional negativo, aquele ambiente pesado, né? E vem aquela questão já discutida aqui em algumas aulas. O ambiente de trabalho no qual estamos inseridos é um ambiente legal, bom, né? Porque nem sempre o salário pesa. Imagine você trabalhando num local que só tem briga, discussão e mesmo assim ganhando bem. Tecnicamente falando, né, na parte profissional, é uma coisa nada salutar, tá? É impróprio, inclusive. Faz mal para a saúde, pode ter certeza. E qual é a postura? Quando o assunto é liderança, muito se fala em postura, em resolução de problemas, em saber lidar com pressão, além da capacidade de desenvolver bons profissionais. Porém, a resolução de conflitos na empresa é essencial, assim como as questões citadas. Porque, gente, dentro da empresa não podemos ficar perdendo tempo lá batendo boca, discutindo. Ali não é lugar, tá? Aliás, já vou adiantar para vocês, viu? Cansei de ver também, tá? É só aquele momento ali, tá? Passado aquele momento, as pessoas são convidadas a sair, rua, demitidas. Né? Que é nada de bacana, que é não sei o quê. É demissão, por justa causa, inclusive. Está cheio de gente ali que presenciou o fato. Então é justa causa. Isso aí nem se discute. Então é uma questão que devemos tomar cuidado, tá? Muitas vezes aqui em sala de aula a gente, né, tem um comportamento um tanto agressivo. Lá numa empresa, principalmente na indústria, pode acreditar, não vai dar certo. Mas não dá certo mesmo, tá? O que mais que nós temos? Quantas vezes você vai presenciar situações de conflito entre colaboradores? Inúmeras. Infelizmente, as divergências acontecem, mas há como evitá-las. E, principalmente, existem maneiras de contorná-las da melhor forma. Olha só, dá para contornar. Caso contrário, elas podem virar um problema sério e prejudicar o funcionamento da empresa, comprometer a qualidade do produto, a qualidade ali da produtividade, enfim, vai ser totalmente contrário às ações da empresa. E acredite, né, contra o seu nome, né? Você que é o coordenador, que tem ali a equipe, vai acabar indo contra o seu nome. Então é uma situação que a gente tem que saber resolver de imediato. Temos uma imagem para vocês observarem, ó. As pessoas em discussão, né? Outras observando, provavelmente o chefe ali com a mão na cabeça, né? Preocupado em como vai resolver. Estão discutindo lá por causa de gráfico, resultados, né? O que fazer. Até aí uma solução que eu considero muito justa e muito salutar. Gente, estamos com um problema. O que vão fazer? O que você vai fazer? O que o departamento vai ajudar? Onde que eu vou ajudar aqui? De que forma? De que maneira? Oh, legal. Isso é fantástico, gente. Essa é a melhor discussão que tem na empresa. O que podemos fazer para resolver o problema? Agora, problemas pessoais, né? Vocês devem ter visto em acidentes do trabalho, disciplina de segurança do trabalho. Tem pessoas que provocam briga, discussão, atentados, é a palavra, tá, gente? Atentados. Provoca acidentes para a pessoa se machucar. Isso acontece, tá? Seja bem-vindo aí à realidade do nosso mundo aí. Isso acontece dentro das empresas, tá? Bom, conheça agora as 5 melhores estratégias de resolução de conflitos dentro da empresa que se pode empregar. Vamos ver então? Vamos analisar 5 oportunidades de estratégias
para enfrentarmos a situação de conflito e o que podemos fazer para a solução desse conflito, desse problema que aí está. Vamos ver? Primeiro, identificar as raízes do conflito. Onde está a origem de tudo? Desentendimentos podem sim acontecer, e vão acontecer, tá? Isso é normal. No entanto, eles não surgem de uma hora para outra, e caso suas motivações não sejam resolvidas, soluções pontuais não adiantam. Ah, resolve aqui agora. Não, isso aí tem problema lá atrás, como se diz, né? O problema vem de tempos aí. Discussão, caso mal resolvido, né? Tem que tentar identificar onde está a raiz da origem de todos os problemas aí. Um exemplo, funcionários entraram em conflito pelo atraso da entrega de um trabalho. Imagina, o trabalho está vindo lá, né? Quanto tempo? Está atrasado. Enquanto estiver atrasado, vai continuar dando problema. Tá? Essa é a situação. Ao fim do dia, o problema foi resolvido. Após a entrega do trabalho. Claro, né? Foi feita a entrega, agora está resolvido o problema. Porém, apesar de resolvido, deve-se entender o motivo da demora. Caso contrário, esse desentendimento será recorrente. Vai continuar, vai persistir, vai acontecer de novo. Assim, é fundamental entender os fatores que contribuíram para a ocorrência desse conflito, ou desses conflitos. O que originou? Quais foram os fatores? E tentar solucionar da melhor maneira possível. Desentendimentos têm que ser solucionados. Não podem persistir. Ainda, por parte da liderança, deve-se tomar certas atitudes, mas principalmente investigar todas as partes envolvidas. Como é feito isso? Perguntando em particular sobre os acontecimentos, suas causas, os interesses das partes e as emoções que estão em jogo. Lembrando mais uma vez, tá, gente? Dentro da empresa, aí, se isso aí tornar-se pessoal e não tiver solução, a solução seguinte é demissão. 2, praticar a neutralidade e a imparcialidade. Isso aí é uma questão bem interessante. Um líder deve agir dessa forma aí. Ao identificar as raízes do conflito, os mediadores devem tomar uma postura neutra e imparcial. Sempre, sempre. Na verdade, essas características são obrigatórias em um mediador justo e eficaz, para que a coisa ocorra de maneira justa. Por isso, os líderes nunca devem tomar partido antes de estar a par do ocorrido. Ouve as partes para daí tomar alguma atitude. E após saber dos acontecimentos, devem tomar decisões baseadas no melhor funcionamento das atividades, jamais agindo em favor de um funcionário em detrimento do outro, mas pensando no todo como empresa. Tá? Essa é a diferença. O que mais que nós temos? A empresa e os negócios devem ser prioridade nesse momento. E colocar questões pessoais em pauta só irá fazer com que os desentendimentos aumentem. A neutralidade, então, garante que todas as partes se sintam ouvidas, foram ouvidas, respeitadas, a opinião, sua posição, e tratadas de maneira justa. Está certo, está correto, o que podemos fazer para melhorar, o que podemos fazer para resolver essa questão. Tá? Essa é a melhor maneira de tratarmos esse tipo de situação. O terceiro, realizar a comunicação eficaz. Olha a comunicação, como entra aí, né, nas nossas aulas esse tema aí. Muitas discórdias poderiam ter sido resolvidas em casos nos quais o problema foi a mera falta de comunicação. Uma simples falta de, por favor, muito obrigado, pode gerar más interpretações por parte do ouvinte e também causar conflitos desnecessários e prejudiciais. Coisa simples, né, gente? Que pode ser feita no dia a dia, né? O por favor e obrigado, né? Nossa, aí faz parte de qualquer pessoa educada, né? Deve ser feito sempre isso aí. Esse foi um exemplo simples, mas que mostra como a comunicação eficaz, uma tendência em gestão de pessoas, desempenha um papel importantíssimo na resolução de conflitos. Desculpe. Resumindo, os líderes devem criar uma atmosfera propícia na qual os envolvidos sintam-se confortáveis para falar sobre o problema, para que eles sejam ouvidos, além de terem suas opiniões consideradas. Pode estar certo, pode estar errado, mas foi considerado. E aí entra o líder, né, gente? Se tiver errado,
Por que está errado? O que se poderia ter feito de melhor nessa tua visão, né? Na solução desse problema? Tá? Esse é o verdadeiro líder. Tá? E quando está certo, parabéns, ótimo, continue assim. Né? Em poucas palavras, devemos, né, dar continuidade ao andamento, né, para que não atrapalhe, não vamos perder mais tempo, né? Aquelas coisas desnecessárias que a gente sabe. Como cada indivíduo tem uma forma única de se comunicar, a comunicação efetiva não é uma tarefa fácil, porém, pode-se adotar algumas estratégias como implementar técnicas de escuta ativa, cursos de comunicação não violenta, CNV, lembra? Isso aí foi visto numa aula aí anterior, tá? Quem não lembra aí, busca lá as informações. Então, técnicas de escuta ativa, curso de comunicação não violenta, o que mais? Cursos de oratória, olha só, gente. Saber falar, né? Você saber se expressar, essa é a ideia, tá? Tem cursos bem bacanas que dá para ser realizados, tá? Reformular e ou padronizar os canais de comunicação, garantindo que a comunicação seja clara e direta. Quando algo for solicitado, o colaborador pode reforçar o que lhe foi pedido para o solicitante ter certeza de ter sido claro. Tá? Essa é uma coisa bem interessante também, né, gente? Você me pediu isso, né? Um pedido que alguém fez ali, um superior, um supervisor. E ele repete sim, foi pedido isso. Isso até é interessante e bom, né? Porque pode evitar aí uma interpretação errada às vezes, né? Uma palavra mal ouvida, mal pronunciada, mal escutada. E a pessoa faz uma coisa que não tinha nada a ver com o que foi solicitado. Então é bacana ter esse tipo de comunicação aí, é bem eficaz. Agora, nada como mandar por escrito, né? Principalmente. Quarto item, explorar soluções criativas. O que a gente pode ver aí? Outra característica fundamental da resolução de conflitos na empresa é a capacidade de encontrar diversas e rápidas soluções para os desentendimentos. Afinal, nem sempre a solução mais óbvia ou mais fácil são as mais adequadas. Olha só, gente. Encontrar diversas e rápidas soluções, né? De novo, por isso você é o líder, né? Não deu certo dessa maneira, aí a pessoa não consegue visualizar outra maneira. E que tal se a gente fizesse assim? Olha aqui, a tua ideia está parcialmente aqui, está absorvida aqui, tá vendo? Podemos até melhorar. Nossa, a pessoa viu que a ideia dela está ali, naquele novo contexto, e ela ainda vai ajudar porque faz parte da resolução do problema diante de uma nova proposta de solução, né, mais adequada. Imagina se os gestores resolvem retirar a geladeira do escritório, porque a principal reclamação é o extravio de alimentos de dentro dela. Né? Coisa de criança, né? É assim que a gente vê, né, gente? Essa, com certeza, não é uma solução correta. Vou tirar a geladeira porque está sumindo margarina, sumindo doce do fulano e do ciclano. Então, não é a solução correta. E, no caso, o líder deve abordar opções melhores para todos. Vamos ver se comenta alguma coisa aqui. Para isso, os mediadores podem incentivar as partes envolvidas a explorar uma variedade de opções para resolver suas diferenças, sempre incluindo soluções que atendam às necessidades e interesses de todas as partes. Identifica o produto, o pote, o material, coloca o nome. Né? Olha aqui, está com o meu nome aqui. Ó. Se alguém quiser, pode pegar, mas me avisa. Outra solução. Gostou do seu produto? Vamos comprar mais? Quem gostou? Vamos fazer uma vaquinha aí? Vamos comprar em quantidade para a gente ter mais opções aqui dentro? Né, gente? Maneira de conversar, né? De maneira educada, gentil, né? Como faz parte de um ser humano normal. Isso mesmo, tá, gente? Ser humano normal. Ser educado. Gentil, responsável. O quinto item, construir um consenso e alinhar interesses e objetivos. Os mediadores auxiliam as partes a identificarem áreas de convergência e a trabalharem juntas para encontrar soluções que atendam aos interesses e objetivos de todos os que estão envolvidos. Isso envolve a facilitação do processo de negociação e construção de consenso em torno de um acordo final, conversando, dialogando, propondo, dando opções, fazendo a pessoa rever o seu ponto de vista, identificando possíveis falhas no ponto de vista da pessoa, a educando de forma clara. Né? Esse é o verdadeiro líder, esse sabe trabalhar.
sabe educar, sabe levar sua equipe. Por fim, devemos pensar em qual é o objetivo da mediação, isto é, que ela serve para chegar a um acordo que seja mutuamente aceitável por todas as partes que estão envolvidas. Correto? Correto. Nesse contexto, os mediadores devem encontrar pontos de interesse em comum entre as partes e, assim, as soluções atendam a todos de forma igualitária. Objetivos mútuos com certeza facilitam o processo de negociação e construção de consenso até o almejado acordo final. Agora você está vendo aí que estão falando de pessoas que conversam, tentam dialogar, apresentam propostas. O supervisor, o chefe, o líder ali sabe lidar com essa situação. E qual é o pior caso, gente? Você vai trabalhar numa empresa que não existe nada disso. O pessoal literalmente briga, sai quase às vias de fato, né? Sai no tapa, né? Agressão física, né? Olha aqui, ó. Olha a imagem, ó. Quase brigando, porque não tem um mediador, não tem alguém de bom senso e de consenso para solucionar os problemas. Vem cá, qual é o problema? Vamos resolver juntos aqui agora. O que podemos fazer? Não adianta fazer cara feia, brigar, gritar. Para a empresa, já deixa claro, né? Para a empresa isso não interessa. É uma situação incômoda que não nos interessa. Então vamos começar a trabalhar de acordo com o que a empresa tem. Se a empresa não tem ainda essa normativa, essa comunicação clara, você já começa a fazer ali a demonstração de como será a partir dali. A partir desse momento não teremos mais essa situação, vamos conversar, dialogar para resolver problemas. Para evitar situações de ter que interferir, ficar no meio das pessoas aí, de dois aí para não brigarem. É uma coisa extremamente chata, né? E no final todo mundo vê que, de repente, esses dois acabam sendo até grandes amigos. Porque não se conversavam. Aí começaram a conversar, a se entender, a respeitar a opinião, a diversidade de ideias, acabam ficando amigos. Bom, gente, existem cursos que são oferecidos, tem plataformas, como essa aí que eu vou deixar para vocês, ó, da vanzolini.org.br, tá? Isso aí é governamental, tá? Então você tem cursos recomendados, no link que está aí, ó, para melhorar a prática em como lidar com conflitos. São vários cursos, tá? São 4, no caso são 4, na verdade, é que tem outros materiais lá disponíveis, né? E você pode acessar aí e começar a treinar, tá? É bacana, é legal você ter essa visão aí de como saber solucionar problemas, o que fazer para enfrentar dificuldades, que é um momento muito crítico, tá? E você não pode se desesperar. Aí só falta você ficar pior que os que estão brigando, né? Qual é a tua reação diante de uma dificuldade? Já conseguiu observar? Como é que você faz, né? Em segurança trabalho lá para atender alguém que acabou de se machucar. Qual é a tua reação? Sai gritando, sai chorando, fica travado? Né? Qual é a nossa reação? E isso muitas vezes, gente, é treinamento, tá? Por isso estou deixando para vocês, é cursos recomendados. É treinamento, né? Ah, não posso ver sangue. Se eu ver sangue, eu desmaio. Tem medo de você treinar para ver sangue, né? Ver quebradura. E se um dia você vai se quebrar, vai desmaiar, simplesmente? Não vai nem conseguir fazer um atendimento para você mesmo, se deslocar para um local? A gente tem que prestar atenção em todas essas coisas, tá, gente? Por que pareça, faz uma diferença na nossa vida aí, tá? Inclusive em área de segurança do trabalho, que você deve estar vendo aí, aquela questão de parada respiratória, né? Você tem 5 minutos, até 5 minutos para fazer a pessoa voltar a respirar, sendo depois problemas irreversíveis, né? Faltou oxigênio no coração, no cérebro, então, dali para frente perde fala, perde movimento, é irreversível. Então a nossa atitude conta muito nesse momento aí. Então vamos lá. Negociação e gestão de conflitos. Primeiro item. Podemos perceber o quão importante é saber lidar com conflitos. É muito legal, tá, gente? É muito bacana, tá? Já que conflito existe em todo local, todo momento. É em casa, é no serviço, é na religião, né? Isso é normal, tá? Pontos de vista diferentes. Por ser algo às vezes complexo, e é complexo, né? Boa parte delas, afinal estamos lidando com a natureza humana, que é algo extremamente difícil de ser lidado. Capacitações são sempre bem-vindas. Capacitações, ó. Devemos aprender a mapear e gerenciar conflitos, desmistificar o conceito de negociação, aprender o método Harvard,
Vá ver o que é o método Harvard lá, comece a ver a respeito. Além de estilos e estratégias que vão potencializar sua liderança e as suas interações profissionais e pessoais. Não esqueça, na próxima aula a gente vai ver a parte de desenvolvimento profissional. Aqui é uma característica, né? De repente você chega assim e fala, não tenho nada a ver com isso. Não quero fazer parte disso aí, detesto isso aí. Tudo bem, é um direito seu, tá? Agora, se você acha que pode colaborar com a equipe, colaborar com a empresa, de repente fazer um curso, um treinamento, isso é currículo, tá, gente? Currículo para você poder colocar lá, tenho, né, curso sobre capacitação de negociação e gestão de conflitos. Olha só, isso é um diferencial, tá? Segundo, liderança assertiva. Como líder, você deve sempre pensar à frente, estar um passo na frente de todo mundo. Portanto, uma formação com foco na liderança assertiva vai poupá-lo de erros e possíveis obstáculos que vão surgir e também irá colocá-lo diretamente no caminho do destaque profissional. O curso oferece os recursos fundamentais para um bom líder, desde uma comunicação clara e objetiva, além dos conhecimentos para criar um ambiente favorável ao seu sucesso. Tá vendo aí, gente? Os cursos que tem ali são possíveis de acessar e vocês podem fazer esse curso aí. É rápido tal e você vai fazer um treinamento aí para poder acessar aí, né, posições melhores na empresa, já que você vai estar capacitado. Terceiro, storytelling e técnicas em oratória. Não há como abordar a resolução de conflitos sem abordar práticas de oratória, pois essa habilidade será responsável por uma comunicação eficiente, responsável pela transmissão de sua mensagem de maneira atrativa. Quantas pessoas vocês conhecem na família, amigos, professores, que na hora que vai falar sobre algo, né, elas têm uma posição incrível, né, gente? Elas sabem falar, sabem dar entrada ao assunto, sabem expor de maneira clara. Nossa, você respeita muito esse tipo de pessoa, né? Eu respeito muito, tá, gente? Eu acho muito legal a pessoa que tem essa capacidade aí. Além de tudo isso, o storytelling consegue realizar essa transmissão de forma encantadora, atraente, que retém os ouvintes. Às vezes a pessoa está dando a maior bronca em todo mundo, né? E o pessoal concorda com ela, né? Quem está falando está correto. Mereço ouvir tudo isso mesmo. É legal isso aí, né, gente? Técnicas de oratória. Já tinha pensado nisso? Você ser um técnico em PCP e ter técnica em oratória? Como se expressar, como conversar? O quarto item é a inteligência emocional. Algo que já foi discutido aqui também, né? Aprender a ter domínio de suas próprias emoções, para lidar melhor com elas, bem como com as das pessoas ao seu redor, tornou-se uma habilidade indispensável atualmente. Investir em cursos de inteligência emocional para aprimorar as habilidades socioemocionais, as tão faladas soft skills, é fundamental para agregar valor à sua atuação como líder. Soft skills e hard skills a gente vai discutir na próxima aula, tá, gente? Mas vejam vocês, né, gente? Indústria 4.0, agora já entrando na indústria 5.0, a dinâmica que nós temos que ter aí, né, em termos de comportamento, o que fazer, como se comportar, qual a nossa contribuição, tudo aquilo que a gente viu nas aulas anteriores, né, de certa forma. Um pouquinho de cada aula aí, junta tudo, e daí uma atuação sua como líder. Gerenciar pessoas também diz respeito a lidar com suas emoções. Simples. Com tudo o que você aprendeu até aqui sobre a resolução de conflitos na empresa, agora poderá direcionar seus esforços para abordar as questões fundamentais e encontrar soluções duradouras, voltadas às necessidades da sua equipe. Olha só em que nível que nós chegamos, hein, gente? Se você tiver, eu não diria nem coragem, nem capacidade, gosto para discutir essa parte aí, gente, é legal, né? Chegar a esse nível aí de entendimento, tá? Rapport. O rapport, no contexto da mediação de conflitos, refere-se à construção de uma relação de confiança e compreensão entre o mediador e as partes envolvidas. Essa técnica visa estabelecer um ambiente propício à comunicação aberta e à colaboração. Então, construção de uma relação de confiança
compreensão entre o mediador e as partes envolvidas. Veja só, hein, gente. Aonde que nós chegamos, hein? Rapport, tá? O termo aí que está sendo utilizado, atual, muito utilizado na indústria agora. Confere? Ao desenvolver um rapport sólido, o mediador procura criar uma atmosfera dentro da qual as partes vão se sentir muito à vontade para expressar as suas preocupações, compartilhar perspectivas e participar ativamente do processo de resolução. A construção do rapport envolve demonstrar empatia, ser neutro e imparcial, e criar um espaço onde todas as partes se sintam respeitadas. Desde o início lá das nossas aulas, a gente comentou, né, a questão da empatia, você se colocar no lugar da pessoa, né, para ver como que ela se sente, as dificuldades, as lutas, né, o íntimo da pessoa, né, tentar ver por esse lado aí. Imparcial, né, não tomar parte de nenhum lado, saber respeitar a opinião, as pessoas que estão diante da gente, aquela questão que é muito discutida, né? Cor, sexo, religião, né? Não tem nada a ver, né, gente? Isso é totalmente imparcial. Isso é da pessoa. Ninguém põe na cabeça um do outro o que deve fazer, né? O que mais? Criar um espaço onde todas as partes se sintam respeitadas. Essa é a parte legal de tudo que nós estamos discutindo aqui, né? Como que a gente vai se sentir, né? O que vamos fazer ali dentro daquele ambiente para que as pessoas se sintam realmente respeitadas. Dentro daquela ideia, né? Cor, sexo, religião, opinião, né? Eu já vi, gente, por aqui parece por causa de estatura de pessoas, né? Coisas absurdas que se observa aí, né? Comportamento equivocado das pessoas. Falta de educação mesmo, tá? Falta de educação. Não existe outro termo. Bom, e aí nós temos a comunicação. Essa conexão positiva facilita a abertura das linhas de comunicação, reduz as resistências, olha que legal, contribui para a eficácia global da mediação. Quando as partes confiam no mediador e percebem que suas preocupações estão sendo compreendidas, entendidas, torna-se mais provável que se envolvam de maneira construtiva na busca por soluções mutuamente aceitáveis. Quando a pessoa é ouvida, escutada, normalmente ela já tem, né, aquele sentimento de que estão compartilhando algo, né, que ela tentou exprimir. Muitas vezes essa pessoa tem dificuldade de se expressar, gente. Tem que pensar nisso, né? E você dando, né, oportunidade para colocar a ideia dela, discutir a ideia, a posição, essa é a parte bacana também quando a gente está discutindo sobre tudo isso aqui. Aí vem a seguinte imagem, ó. Dá uma olhadinha nessa imagem, ó. Você tem o rapport lá em cima lá. Mas vejam lá, técnicas para realizar a mediação de conflitos de forma eficaz. Esse é o tema, ali central, tá vendo em azul? Então você tem rapport, parafraseamento, que a gente iniciou lá com o momento para fazer o pensamento, escuta ativa, sessões privadas e individuais, o brainstorming, que é trazer um problema, várias soluções, onde todos opinam de forma equânime, né, sem dizer que está errado ou está certo, não interessa, tá? Estabelecimento de pontos de comunicação. Então vejo vocês, gente, na verdade são 6 maneiras aí que a gente está vendo, né? Técnica para realizar a mediação de conflitos de forma eficaz. Rapport, parafraseamento, escuta ativa, sessões privadas e individuais, brainstorming, estabelecimento de pontos de comunicação. Não esqueça que a sessão de prova privada e individual é aquela conversa que você tem com o teu colaborador, né? De forma individual. Sempre dentro daquela ideia que eu já comentei com vocês. Vocês têm aí até 1 minuto para falar. Se está errado, por que está errado, o que deve ser feito para melhorar. Se está certo, o que está certo, deu parabéns. 1 minuto. Não adianta ficar falando 10, 15, 20, 30 minutos. Isso é improdutivo. Não leva a lugar nenhum. Aliás, é falta de sensibilidade de quem faz isso, tá? É uma coisa totalmente equivocada. Bom, gente, agora vamos fazer uma prática. Temos uma leitura aí. Vamos acompanhar então? Vou deixar um quadro ali para vocês. São os 4 pontos ali, ó. Podem fazer a leitura aí, tá? Vou marcar aqui 4 minutos para fazer essa leitura de resolução de conflitos entre executivos. Olha só. Para pensar agora.
Nós vamos dar continuidade aqui, passando um vídeo para vocês da aula de hoje. Vimos aí que existem várias formas de a gente tratar o assunto. Temos cursos também, foi passado ali uma entidade governamental, onde oferece 4 cursos, onde você pode ter a capacidade de desenvolver características próprias para enfrentar essa situação aí. Caso você sinta que tem necessidade, né, tenha dificuldade em tratar do tema, então é interessante você ter esse momento aí, né, de um curso que é rápido, ele é instrutivo, educativo e é bem funcional, tá? Trazendo para você aí a possibilidade de você colocar, inclusive, no seu currículo, né, essa característica que foi desenvolvida graças a um curso. E para você a maneira de exercer nesse momento, né? Participar, né, saber como funciona, treinamento, técnicas, as mais adequadas para ajudar a solucionar problemas ou conflitos, né? Ser um mediador de conflitos. Como foi colocado, a gente tem conflitos em todos os setores da nossa vida, seja em casa, no ambiente escolar, no ambiente profissional. Então, é uma característica bem interessante a ser desenvolvida e que chama a atenção daqueles que assim procedem, tá? Porque é bacana, né? Mostra que a pessoa tem qualificação, tem clareza de ideias, sabe se expressar, sabe tratar do assunto, tratar do tema, né? Envolve as pessoas. A gente viu ali, né? É cativante, ela é educativa quando está falando, ela, por mais que esteja chamando a atenção, ela está orientando, educando ao mesmo tempo. Então, uma coisa bem legal, que poucas pessoas, na verdade, dominam essa característica aí, tá? Então, é importante a gente ter esse momento, né, através de um curso, para que a gente possa ver, né, até onde está indo a nossa capacidade quando se refere à mediação de conflito. Bom, o vídeo que foi passado está aí, ó. Se alguém quiser rever aí, né, já que muitos não tiveram a oportunidade de prestar atenção. As referências são citadas durante o material que foi colocado. Também está à disposição de vocês aí. Vou deixar essa tela aqui, mais uma vez aí, que foi aquele momento para pensar. Vou deixar aí mais alguns instantes, quem não teve a oportunidade de ler. Mais 5 minutos aí para fazer a leitura. Fica aí o material à disposição de vocês, vai ser colocado no Classroom, tá, gente? Podem ver o material lá para retirada. E, de novo, lembrando, jogo de baralho em sala de aula é crime e o uso de celular está proibido. Como eu estou vendo que tem alunos aqui que não entenderam, a próxima aula, por favor, Camila, recolha o celular dos alunos, tá? Não vai ficar com um aluno, não vai ficar em sala de aula com o celular. Ok? Agradeço a atenção daqueles que puderam e conseguiram participar da aula. Obrigado, até a próxima aula.